Aqui pela TV Galega você assiste Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua história. Quem está na nossa mesa de bar hoje, tomando um vinho rede comigo, é o Roberto Severino Felski, filho do famoso e inesquecível farmacêutico Valdemar Felski. Eu posso falar algo de mim? Pode, vamos falar, temos que falar, porque eu quero saber do teu estudo, do teu casamento. Você era filho único do Valdemar? Não, nós éramos deixa eu ver, uma irmã e 3 irmãos. Comigo, 5 filhos. 5 filhos, todo mundo na farmácia. A maioria, todos eles participaram da farmácia. Uhum. O meu filho David, o meu filho Andrew, né? Também foram para a farmácia. Ajudar o vô. Ajudar o vô. Então, assim, sempre teve trabalho suficiente para todo mundo, né? E era farmácia Colômbia. Sabe por que botaram de Colômbia? Por que você esse termo também eu não entendo. Sabe por quê? Não sei por quê. Agora, a farmácia Colômbia era famosa porque estava lá no Bar da Velha, justamente na casa onde viveu a Vera Fischer. Foi, né? Né? E do seu Emil Fischer, né? Então, assim, o pai fazia muita brincadeira, né? Ele dizia assim, ó, o nosso local é importante, porque mora a Miss. É verdade? Então ele fazia brincadeira, né? Porque ele gostava de fazer brincadeira, sim, assim, né? Agora, ele era uma figura assim, não exagerava nos preços do que fazia, né? Não, ele nem cobrava, que nem o doutor Paulo Maio. O doutor Paulo Maio também, se as enfermeiras não cobrasse, ele nem cobrava. Assim, às vezes assim, eu anotava, fazia anotação numa folha. Tinha um caderninho? Ela tinha um caderno onde eu anotava o nome da família. Naquela época ninguém precisava apresentar carteira de identidade, nada, só o documento, então era só o nome e o nome da rua, às vezes, né? Então eu mesmo marcava e tinha gente assim, confiava naquela pessoa, né? Pô, não tem dinheiro agora para pagar o remédio, seu Valdemar. Sim. Não, deixa, paga no final do mês. Exatamente, então assim, o pai era muito engraçado, então tinha um monte de folhas, não é verdade? E a gente tentava organizar aquele fichário dele, porque ele nunca se preocupava muito com isso. Então, às vezes assim, quando tinha um pessoal assim, com umas dívidas um pouco maiores, então assim, tínhamos uma parede onde eu, menino, colava as folhas da parede. Foi muito engraçado isso, né? Eles foram supor, no começo do ano, a colagem. Então assim, você via aquelas folhas subindo até o teto. Quando chegava em Natal, final do ano, ele dizia assim para mim, meu filho, tira tudo isso aí da parede e lança na lata de lixo. Bota no lixo. Presente de Natal para o pessoal. Presente de Natal para todo mundo. Aí eu assim, eu não sabia o que fazer às vezes, então eu pegava folha por folha, colocava dentro do envelope, colocava o nome da família e o nome da rua. E às vezes então... O pessoal pagava. Pagava, assim, chegava assim, ó, poxa, aqui está o envelope, não é verdade? Então ele dizia assim, ó, não tem importância, meu filho. Eu estou perdendo de uma maneira, mas não estou ganhando de outra maneira. Então, assim, viveu feliz, ele né? viveu feliz, né? de uma maneira, assim, como é que eu digo? De uma maneira diferente. Que não dá para explicar isso para outra pessoa, assim. Eu mesmo, às vezes, não compreendia. Ele tinha uma plaquinha na porta da casa dele, ali na Velha. A casa do vovô nunca é longe. Era para os netos aparecer lá todos. Então, assim, outra coisa engraçada, sábados, por exemplo, dia de sábado, né? Vinha muita gente de outras cidades até. Gaspar, de Ilota, de Indaial. E às vezes tinha até uma fila. E era difícil porque todo mundo queria ser atendido. Então eu era um menino que sempre estava perto para assim, controlar, fazer o controle. Né? Então tinha alguém que queria era o atendente dele, era o atendente, queria passar adiante. Furar a fila. Furar a fila, né? Os furão de fila. Não tinha senha? Não tinha senha naquela época. Então eu fazia exatamente esse trabalho também de fiscalização, de organizar a fila. Né? E isso aí é uma coisa bem cômica, assim, bem engraçada, né? Mas vê que vinha gente de longe, né? Vi. E, como assim, a fama dele se esparramou rápido, né? Rápido, lá na Velha tem um farmacêutico assim, então o homem sabe tudo, a gente vai lá e ele assim, uma calma, uma tranquilidade, né? Tranquilo. Muito Agora, calma. sabe o que eu senti que ele sentia, que sofreu um baque? Quando faleceu sua mãe. Aí, exatamente. Ali ele deu uma... o pai, né? quando minha mãe faleceu, realmente foi um baque para ele, assim, ele mudou um pouco, sabe? Ele mudou. Eu notei que ele ficou mais fechado, assim, sabe? Mais introvertido, né? Porque assim, primeiro ele vendeu a Colômbia.
Aí eu acho que ele sentiu falta da farmácia, ele abriu uma outra farmácia. Outra farmácia. Aí foi assim, foi em vários pontos, ele foi Sim. de um ponto para outro. É. Então, eu percebi que ele estava assim, um pouco perdido, né? Mas assim, a gente sempre acompanhou ele, sim, sempre aquela vontade de estar em farmácia, por exemplo, né? Por exemplo, ele trabalhava de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingos, ele ia para a farmácia. Ia lá, né? Tu tinha plantão, E sempre eu- plantão. Fala Agora, de mim. a sua mãe, como era o nome da sua mãe? Elza Felsky. Mas de solteira? Era Elza Benzi. Era Benzi. italiano. Italiano, né? Italiano, é. Então já tem mistura de polonês com italiano. Polonês, italiano, alemão, Tem tudo, e mistura tudo. Foi misturando tudo. O que E é legal, eu- né? Acho legal isso, porque assim a gente não tem direito a ser contra ninguém, né? Exatamente. E eu gostaria de falar, posso? Não, vamos falar assim. Eu queria saber assim, porque eu soube que você foi estudar em Minas Gerais. Eu estudei. O que você foi fazer em Minas Gerais? Porque assim, uma vez eu vi uma fotografia da Universidade Federal de Ouro Preto de Minas Gerais. Que cidade é- maravilhosa, né? É cidade assim, Fantástica, muito né? interessante, porque É um museu a aí céu aberto. eu assim, farmácia com PH, é uma farmácia histórica. Então assim, eu fui estudar lá e graças a Deus que eu consegui encontrar, além de encontrar, de estudar, encontrei minha esposa. Pois é, vamos contar essa Minha história. minha esposa que é a Mercedes, né? Que a gente se encontrou. E ela é de Ouro origem Preto. germânica, não? Ela tem Ela tem cara de galega, né? Até ela é loira, Mas é? né? Bem loira, É. e é de família assim tradicional mineira, né? E eu aprendi muita coisa lá em Minas, porque o mineiro ele é muito assim hospitaleiro, calmo, tranquilo. E tem umas coisas certo? boas para comer, né? E a alimentação dele, o pão de queijo dele, né? Por exemplo, a vaca atolada, não é verdade, né? A comida mineira assim, é um espetáculo. Agora, uma coisa assim, a comida é bastante gordurosa. Gordurosa. Quando eu fui para Belo Olha, Horizonte. do fígado. Quando eu estava com aquela pedra na vesícula, nós fomos para Belo Horizonte, eu, minha mulher e minha filha. Rapaz, como eu sofri, né? Como eu sofri de. Verdade. Eu levantava e sentava e deitava e tal, porque comia, mas a E, comida era uma delícia, né? O remédio Muito bom banho do para porco, né? esses casos, o pai sempre receitava quando tinha uma má digestão e problema do fígado, boldo, jurubeba e alcachofra. Ele preparava um remédio amargo na base de boldo, alcachofra não é verdade? jurubeba. E que era amargo, super amargo, mas fazia Funciona. efeito. Não, Funciona. boldo. Agora o boldo tem um falso boldo que diz que aquele é meio ruim, né? Não. Até meio venenoso que troço. Tem que ser assim, por exemplo, as plantas medicinais, é muito importante conhecer a fundo as propriedades dela e o cultivo, né? Como cultivar, como selecionar as plantas, né? Importante. Mas aí E então você foi quantos anos para lá estudar? Foi, deixa eu ver, em que época que eu fui? Porque eu terminei o curso de biologia, né? Você fez biologia aqui na Eu FURB. terminei o curso de biologia na FURB, aí eu fiquei mais, deixa eu ver, 1 ano, 2 anos, né? Eu comecei a lecionar também, né? Que eu lecionei biologia durante um bom tempo. Na universidade também? Não, Não? Eu lecionei na escola pública Na mesmo. escola pública. Eu comecei a lecionar com... Eu tinha 16 a 17 anos no Adolfo Conde. Já tinha 16 E lá anos. você estudou no Adolfo Conde também, não? Fez o primário lá? Já fiz o primário, fiz o ginasial lá no Adolfo Conde, né? Depois eu estudei no Pedro II, fiz o curso científico, na verdade. E assim eu fui galgando, né? Fez a FURB, fez biologia. Biologia. Aí vou me arrancar. E teu pai? Eu vou lá para Minas. E teu pai vai me deixar na mão aqui na farmácia? Vai deixar, né? Aí ele disse, eu tinha vontade, assim, porque eu queria conhecer Ouro Preto. Eu tinha uma atração muito grande por Ouro Preto pelo seguinte. Além disso, eu gosto de poesia. Eu gosto de escrever. Sabe? Cláudio Manuel da Costa. Eu gosto de escrever. Então, assim, eu escrevi, eu tenho poemas escritos, poesias, contos, que eu já escrevi, né? Uma vez eu escrevi uma peça de teatro, Olha. e já foi montada no Carlos Gomes. Essa peça de teatro, quem montou essa peça foi a dona Edith Corma. Edith Corma, que foi tua professora no Adolfo Conde, não? Não, ela foi diretora, foi inspetora também de ensino, não é verdade? Sim. E foi ela que montou essa peça. E atualmente eu estou terminando um livro que traz a história
alguma coisa das minhas experiências pessoais e traz também alguma coisa em relação ao mundo da sociedade, em relação aos alunos. Coisas alegres e coisas tristes. Sei. Experiências Experiências doces e amargas. dolorosas às vezes, tá? Que eu fico assim muito triste em relação, principalmente à questão que todo mundo fala hoje em dia, que são as drogas. Que existe muitas crianças, muitos adolescentes, né, com conflitos familiares, e que eu gostaria que essas pessoas... Acaba sendo uma fuga, né? Uma fuga, droga, né? exatamente. Eu estou mandando uma mensagem para as famílias olharem para os seus filhos, conversarem mais com seus filhos. É verdade. A gente teve um problema assim, que essa sociedade de consumo acabou levando as famílias a terem uma mudança de comportamento. Que antes a tua mãe era para cuidar de vocês, dos filhos, e cuidar da casa. Exatamente. Aí, pela necessidade, mas tem 5 filhos, precisa trabalhar também para ajudar o marido, porque o pessoal começou a querer, para poder comprar uma televisão, para poder comprar isso, comprar aquilo, ter um carrinho. Aí as mulheres foram trabalhar e as crianças ficaram na mão da empregada, às vezes não tem nem ninguém para cuidar, né? Então esse é o grande drama que acontece. Mas vamos fazer uma pausa novamente para dar comerciais, certo. E já a gente volta, que eu quero que você continue contando a respeito da sua conquista amorosa. O irmãozinho de Blumenau chegou em Minas Gerais, fez sucesso com a mulherada, com as moças de Ouro Preto. Aos nossos comerciais e já a gente volta.